É, torcida brasileira, fizemos papel de bobos. Fomos enganados, fomos ingênuos. Eu e muita gente. Acreditamos que a seleção brasileira, leia-se jogadores e comissão técnica, queriam entrar para a história, fazer história. Tiveram uma oportunidade única nas mãos. Mas qual o quê? Quando a gente pensava que eles iam se manifestar contra a pandemia no Brasil, se referir ao número de mortos de quase 500 mil brasileiros que já se foram, que fossem enfrentar de peito aberto, com vontade mesmo, de dizer com todas as letras, de pulmão, essa Copa América não pode ser realizada. Qual o quê? O problema deles era o Caboclo, o presidente da CBF, que os tratou muito mal, é verdade, que achava que os jogadores eram subordinados a ele, né, e empregados da CBF. Não são nem subordinados, nem empregados da CBF. Chegava meio alcoolizado, aos gritos, tentando impor uma liderança que não existia. A gente esperava um manifesto verdadeiro e não uma nota de repúdio. A expectativa em torno do pós-jogo contra o Paraguai hoje à noite era intensa, imensa. Mas depois da coletiva de ontem do Tite, foi um fiasco. Me senti ultrajado. Vi que tudo aquilo que eu acreditei, quebrei a cara. O Tite teve um comportamento também de não sei, não compete ao técnico, não é comigo, não sei o quê. Ora, ele foi chamado de puxa-saco do Lula, ele foi chamado de comunista. Comunista não é nenhuma ofensa, mas foi taxado de comunista. Pelo filho do presidente, o 01, pelos bolsonaristas, e não reagiu. Se comportou como se fosse um comportamento olímpico. Pois bem, gente, a seleção perdeu a chance de entrar para a história pela porta da frente. E sai dessa história pela porta dos fundos, decepcionando a mim, a outros jornalistas, a jogadores fora da seleção, ao torcedor brasileiro. Era cá entre nós confiar nesse pessoal que nunca se manifestou, à exceção do Richarlison, talvez, durante a pandemia, que nunca demonstrou nenhuma preocupação com a população brasileira. Você já viu alguma vez o Neymar postar vídeos, gravar vídeos em relação ao povo brasileiro, ao sofrimento do povo brasileiro da pandemia? Não. Então, confiei em gente errada. E também lamento muito, além da minha decepção com os jogadores e com a comissão técnica, mas aí uma decepção eterna que já faz muitos anos, com esses dirigentes do futebol brasileiro e das confederações que se calam, das federações, que se calam diante das acusações que está vivendo o ex-presidente, ou presidente licenciado Caboclo. Em vez de se manifestar que isso é uma vergonha, que é crime o assédio moral ou sexual, se calam. Ou seja, se calam hipotecando solidariedade a esse sujeito que foi acusado, a funcionária foi à justiça e houve também a gravação. A gravação todo mundo ouviu. E aqui quero exaltar o trabalho da Gabi Moreira e do Martim Fernandes, que fizeram um trabalho exemplar durante todo esse processo de sumiço ou licenciamento do Caboclo, que é mais um cafajeste, mais um sem vergonha que assume a CBF. Assim foi com João Avelange, com toda aquela banca, com Ricardo Teixeira, com Marim, com Del Nero e agora com Caboclo. E cuidado com esse Coronel Nunes, hein? Também não é flor que se cheire, não. Portanto, torcida brasileira, estou muito decepcionado. Qual?